Olá, meus queridos alunos do Exenem, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Luan, professor de matemática aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre geometria plana ainda, tá? Nós estamos aí num curso bem legal para o Enem e essa é a 7ª aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, aquele que você talvez já conheça, que é o Teorema de Pitágoras, beleza? Então a gente vai resolver algumas questões, vamos entender a definição que é bem simples. Então assista esse vídeo até o final que você vai aprender a resolver qualquer questão de Teorema de Pitágoras, beleza? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixa um like maroto aí, beleza? E compartilhe esse vídeo para que mais ex-alunos venham para cá, para o canal, beleza? Então segue a vinheta aí e já já nós vamos calcular. Olha lá então, pessoal, vamos iniciar, tá, essa aula com a definição de Teorema de Pitágoras, né? A gente sabe que a definição de Teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Como assim, professor? Olha lá, eu tenho um triângulo retângulo e esse triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus, certo? Eu tenho um ângulo aqui ó, de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, por estar dentro de um triângulo retângulo, por isso que é um ângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo reto, certo? Eu tenho 3 lados. E esse maior lado aqui, ó, eu vou chamar de hipotenusa. Hipotenusa, beleza, galerinha? E esses dois lados eu chamo de cateto. Cateto aqui e cateto aqui, beleza? Os dois lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, eles são catetos. Tá? E o lado maior, que sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, eu vou chamar de hipotenusa. Então, o quadrado dessa hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Como é que eu posso entender isso aí, né? Essa lógica? Olha, observa aqui esse quadrado. Vamos dizer que essa hipotenusa tem medida 5 metros. Então, se eu tenho esse quadrado aqui, ó, se aqui é 5 metros, aqui também é 5 metros. Concorda? Então significa, se eu for calcular a área desse quadrado aqui, ó, a área desse quadrado é lado ao quadrado, certo? E lado ao quadrado é exatamente 5 ao quadrado. Então essa área aqui eu vou ter, que é 25 metros quadrados, beleza? Se eu for chamar este cateto aqui, ó, certo? Vamos dizer que tem medida 4 metros. Observa que se esse lado aqui é 4 metros, aqui também é 4 metros, porque o quadrado ele tem todos os lados congruentes, certo? Então, a área aqui é lado ao quadrado. Ó. Então, o lado é 4 ao quadrado. Então, a área desse quadrado aqui, ó, no caso de medida 4 metros, eu tenho 16 metros quadrados. Para finalizar, tem esse cateto menor aqui, ó. De medida, vamos colocar aqui 3 metros. Certo? Se aqui é 3 metros, aqui também é 3 metros, porque se trata de um quadrado. Então, a área aqui, gente, ó, é 3 ao quadrado. Então, a área aqui é exatamente 9 metros quadrados. E aqui tem a definição. Ó. Vamos dizer, colocar aqui a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui é a definição e a fórmula de Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E observa, quem é a hipotenusa aqui é o 5. Então aqui eu tenho 5 ao quadrado. Quem é os catetos? É o 4. 4 e o 3. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O que é interessante é que 5 ao quadrado vai dar 25. 4 ao quadrado 16 e 3 ao quadrado 9. Se eu somar 16 com 9, vai dar exatamente 25. Ó. E aqui eu consigo demonstrar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ó. Observa que aquele cateto ao quadrado vai dar 16 metros quadrados. E esse aqui, cateto de 3 metros ao quadrado, 3 metros vai dar 9 metros quadrados. Se eu somar 16 mais 9, vai dar exatamente 25. Então, ele é um triângulo pitagórico, certo? Por quê? Porque eu tenho medidas 3, 4 e 5. E essa hipotenusa, o quadrado dela, é igual à soma dos outros dois quadrados. Beleza, pessoal? Olha lá, ó. Isso aqui foi que a gente acabou de resolver, certo? E esse outro bem aqui, ó. Bom, observa que eu tenho um triângulo retângulo, certo? Onde eu tenho a hipotenusa aqui, que é o 26, que está oposto a um ângulo reto, certo? Aqui eu tenho o cateto 7 e 24. Então, aplicando a definição aqui do Teorema de Pitágoras, eu tenho o seguinte, o quadrado da hipotenusa
é igual à soma do quadrado dos catetos, ó. Certo? Então, quanto é, por exemplo, 26 ao quadrado? Vai dar 676. 7 ao quadrado, 49. Certo? E exatamente 24 ao quadrado vai dar 576. Observa que essa hipotenusa é 676. E se eu somar isso aqui, ó, observa, olha, eu vou somar bem aqui, ó, 576 mais 49. Isso aqui vai dar 15, sobe 1. Aqui vai dar 8, 12, vai 1. 625. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado, ela é diferente da soma do quadrado dos catetos. Então, isso aqui não é um triângulo pitagórico. Beleza, pessoal? Este outro aqui, ele é um triângulo pitagórico. A gente vai conhecer também que ele é um terno pitagórico. É o famoso terno pitagórico, onde eu tenho medidas 3, 4 e 5. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, olha lá, bora aplicar essa definição de Teorema de Pitágoras? Bom, eu tenho aqui um triângulo retângulo, que eu tenho um ângulo de 90 graus. Quem está oposto a ele é a hipotenusa. Então, é a hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos, ó. X ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, 13 ao quadrado vai dar 169. X ao quadrado mais 12 ao quadrado, 144. 144 passa subtraindo, gente, olha, 144. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 169 menos 144. Isso aqui vai dar 25. E extraindo a raiz quadrada, eu vou ter exatamente que o x é igual a 5. Fechou? Então, esta medida aqui é 5. Muito tranquilo, né, gente? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Determine a medida C dos catetos de um triângulo retângulo isósceles, em que a hipotenusa mede 30 centímetros. Então, aqui eu tenho que lembrar da definição de quem? Do triângulo que? Isósceles, certo? O triângulo isósceles tem dois lados congruentes, dois lados iguais. Então, significa que esse lado aqui, ele é igual a esse aqui, beleza? Então, formando aqui o ângulo de 90 graus, eu sei que a hipotenusa é quanto? Ele me deu, ó, 30 centímetros. E quanto é que vale os dois catetos? Bom, ele diz que é C. Aqui é C e aqui é C. Não é isósceles, então são iguais. Se são iguais, eu aplico a definição aqui, ó. Quadrado da hipotenusa, que é a hipotenusa, o 30, né, é igual à soma do quadrado dos catetos, ó. C ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vai dar 30 ao quadrado aqui, ó. C ao quadrado mais C ao quadrado vai dar 2C ao quadrado. Não confunda, C vezes C, C ao quadrado. C mais C, 2C, beleza? Então, C ao quadrado aqui, ó, 2 passa dividindo. Então, 30 ao quadrado, né, dividido para 2, beleza? Então, C ao quadrado aqui é igual a 30 ao quadrado é quanto? 3 vezes 3 ao quadrado é 9. E 0 ao quadrado, 2 zeros aqui, ó, dá 900, dividido para 2. Então, isso aqui é igual a C ao quadrado é igual a 900 dividido para 2, vai dar 450. Então, aqui eu tenho que a raiz quadrada de 450 vai dar aproximadamente ali, pessoal, 21,2 aproximadamente. Beleza? Bom, como é que eu vou saber ali se a raiz não é exata ou não? Bom, eu sei o seguinte, ó, 20 vezes 20 é 400. Então, eu tenho aqui um intervalo de 20, certo? E 25 vezes 25 é 625. Então, aqui, ó, 20 vezes 20 dá 400, certo? 400. E aqui, ó, 25 vezes 25 dá 625. Então, tá nesse intervalo, ó. Este valor aqui, ó, ele é maior do que 400 e menor que 625. Beleza? Então, ele está nesse intervalo aqui, ele é aproximadamente 21,2. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Próxima questão. Quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Então, olha, a casa está a 8 metros da base do poste, certo? E o poste ele tem 6 metros de altura. Então, ele quer saber exatamente quanto de fio ele vai gastar, certo? Está aqui, ó. É essa a distância aqui que ele quer. Então, observa que eu tenho já aqui, ó, desenhado o ângulo de 90 graus. Então, eu quero achar essa medida aqui, né? Quantos metros? Então, vamos chamar aqui de x.
Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tenho um lado que é a hipotenusa e dois catetos. Bom, aplico a definição. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Veja, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Então, x é igual a raiz quadrada, certo? De 36 mais 64 é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. 10 o quê, pessoal? Metros. É isso aqui que ele vai gastar. Beleza? 10 metros de fio. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá para a próxima? Bora lá. Não se esqueça de dar aquele like maroto aí, pessoal. Beleza? Olha lá essa questão. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Ele quer esse comprimento aqui, ó. Ele quer esse comprimento bem aqui. Beleza? Então, eu tenho aqui um ângulo também reto, um ângulo de 90 graus, onde eu tenho uma altura, ó, esta altura aqui, ó, é 15 metros. Então, eu coloco assim, ó, quadrado da hipotenusa, que é esse comprimento da escada, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ó. Um cateto é igual a 8 metros e o outro é igual a 15 metros. Beleza? Então, o comprimento ao quadrado é igual a 8 ao quadrado é quanto, pessoal? 64. 15 ao quadrado, 225, pessoal. Olha, 15 ao quadrado, 225. Então, c ao quadrado é igual a 225. Mais 64, isso aqui vai dar 289. Beleza? Então, c é igual a raiz quadrada de 289. Quanto é que vale o c? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 289? Olha aqui, pessoal. Olha essa questão aqui. Bom, eu não sei quanto é a raiz quadrada de 289, mas eu posso raciocinar pelas alternativas ali, ó. Se eu multiplicar 12 vezes 2, vai dar 144. Beleza. Mas olha lá, se eu multiplicar 2 vezes 2, se eu não sei que 12 vezes 2 é 144, 2 vezes 2 dá 4, né? Se eu pegar aqui, ó, a unidade. Então, aqui não termina, olha, a unidade é 9. Então, aqui, ó, aqui vai terminar com 0, termina com 9. Aqui, ó, 5 vezes 5, 25, termina com 9. 7 vezes 7, 49. Opa, termina com 9. E aqui, 0 também. Então, só pode ser a letra D. Porque eu sei que se eu multiplicar 17 vezes 17, ó, quando eu começar 7 vezes 7, vai dar os 49. Então, a alternativa C, ou D, de dado. Beleza? Olha lá. Você quer que confirme? 17 vezes 17. 7 vezes 9, 49. Sobe 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Aqui, 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 1 é 1. Somando aqui, tenho 9, 8 e 2. Fechou, galera? Tranquila, né? Olha essa questão aqui que caiu na prova do Enem. Professor, é difícil ou fácil? Ela não é difícil. Ela pode ser trabalhosa e quando você olha aqui muita informação, você acaba se perdendo, mas ela é muito tranquila e muito fácil. Veja, o esquema abaixo representa o projeto de uma escada de 5 degraus com a mesma altura. Então, olha lá, eu tenho o seguinte aqui, ó. Observa que eu tenho um triângulo retângulo, tá? Olha o triângulo, o ângulo de 90 graus aqui. Tenho um cateto aqui de 90 centímetros. E tem esse outro cateto, ó. É só somar aqui, gente. Olha, 24 centímetros, mais 24, mais 24, mais 24 e mais 24. Então, 24, se eu multiplicar por 5, isso aqui vai dar 120 centímetros, tá? Observa que ele quer exatamente o comprimento do corrimão, tá? Ela não saiu o restante aqui da questão, mas ele quer o comprimento do corrimão. Então, não é só isso aqui, ó. Olha, não é só esse comprimento aqui, não. Beleza? Eu tenho também esse comprimento aqui, que faz parte do corrimão, e esse comprimento aqui também, que faz parte do corrimão. Muita gente errou por conta disso. Então, o primeiro passo é saber quanto é que vale esse valor aqui, ó, deste corrimão, certo? Depois eu somo com esse restante, ó, 30 centímetros mais 30 centímetros. E o que é mais, que essa questão é interessante, tá? Vou deixar o link na descrição, me perdoe porque não saiu o restante da questão, mas ele quer em metros, tá? O resultado, e aqui está em centímetros. Como é que eu faço para somar uma questão dessa? Olha lá. Observe que é o seguinte, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se aqui esses dois catetos, um é 90, um é 120, então bora lá. Então fica o corrimão ali, vamos chamar de x, certo? Aqui, esse lado de x, x ao quadrado é igual, olha, 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado.
Beleza? Então, olha lá, aqui é x ao quadrado igual a 90 ao quadrado. Você faz assim, ó, quando é um número muito grande e tem zero, você coloca aqui, ó, 9 ao quadrado é quanto? 81. 0 ao quadrado, acrescenta 2 zero. Beleza? Mais 12, 120 ao quadrado, a mesma coisa. Se você sabe quanto é 12 vezes 12, que é 144, e agora 0 ao quadrado, 2 zero. Pronto, fechou. Você ganha tempo, 14.400. Se eu somar isso aqui, ó, 8.100 mais 14.400, vai dar 22.500, beleza? E quanto é a raiz quadrada de 22.500? Quanto é a raiz quadrada de 22.500? Bom, eu penso da seguinte maneira. Olha, usando esse raciocínio, 15 vezes 15 é 225. Beleza. 15 vezes 15 é 225. Então, vou colocar o 15 aqui. E esses dois zeros é a mesma coisa que se for zero ao quadrado, né? Vou acrescentar dois zeros. Então, aqui é zero, como se fosse zero ao quadrado. Certo? Então, 150 vezes 150 vai dar 22.500. Beleza? Só que aqui eu tenho o que, pessoal? 150 centímetros. Acabou a questão? Não. Por quê? Esse lado aqui, ó, que é a hipotenusa, é 150 centímetros. Mas eu tenho mais 30 aqui e mais 30 aqui, ó. Então, o corrimão é igual, olha, a 30 centímetros mais 150 mais 30 aqui, ó. Isso aqui é igual, olha, 180 a 210 centímetros. Se eu for transformar isso para metro, eu vou ter exatamente, olha, anda duas casas para a esquerda, uma, duas, porque a cada 1 metro eu tenho o quê? 6 centímetros. Então, eu vou ter o quê? 2,1 metros. Beleza? Deixa eu só colocar aqui direitinho, né, pessoal? 2,1 metros. Beleza? Eu vou colocar essa questão aqui na descrição, ela certinha para você. Beleza? Então, a questão que caiu no Enem, que você precisava entender a definição de teorema de Pitágoras e a transformação de centímetros para metros, sistema métrico decimal. Beleza, pessoal? Olha essa outra questão aqui também que a gente precisa interpretar. Qual deve ser a altitude do balão para que a sua distância ao topo do prédio seja de 10 km? O que é que eu posso observar aqui, ó? Bom, eu tenho o seguinte, ó. Se até aqui eu tenho 200 metros, então se eu andar para cá, ó, eu posso traçar aqui uma reta, certo? E essa reta eu formo aqui, ó, um ângulo reto, formando aqui um triângulo em cima, certo? Então, se aqui é 8 km, aqui também vai ser 8 km, certo? Se aqui é 200 metros, aqui também vai ser 200 metros, beleza? Que é a mesma coisa que 0,2 quilômetros. Como assim, professor? Bom, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, se é 200 metros, eu só faço dividir por 1.000, beleza? Então, olha lá, vamos achar essa, se ele quer a altitude, a altura aqui do balão, até aqui, ó, a sua altura inicial, certo? Bem aqui. Então, é só somar esse 200 metros ou 0,2 quilômetros, mais esse valor x aqui, ó, que eu vou achar utilizando o teorema de Pitágoras. Eu tenho um cateto aqui que é 8, aqui uma altura, certo? Que é x, e essa hipotenusa aqui que é 10 km. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64. Passa subtraindo, ó, 100 menos 64 é igual a x ao quadrado. Então, x é igual a raiz quadrada de 100 menos 64, vai dar 36. Então, x é igual a 6. 6 o quê? Quilômetros. Certo? Se o resultado estiver em quilômetros, eu vou ter o seguinte, ó, esse aqui, se é 6 quilômetros, 6 quilômetros mais 0,2 quilômetro, eu vou ter o quê? 6,2 quilômetros. Ou, se é em metros, 6 quilômetros é a mesma coisa que 6.000 metros. 6.000 metros mais 200 vai dar 6.200 metros. Beleza, pessoal? Tranquilo também, né? E para a gente finalizar, olha essa questão aqui, ó. Pedro e João estão brincando de gangorra, como indica a figura, né? Observa, se necessário, considere raiz de 10 aproximadamente 3,16. Então, olha lá. Bom, se ele quer achar, né, o comprimento
certo, dessa gangorra aqui, ó, observa aqui o seguinte, ó, eu estou formando aqui um triângulo retângulo, certo? Tá horrível aqui, né? A direção. Deixa eu corrigir aqui para ficar bonitinho, né, galera? Então, olha lá. Aqui eu estou formando um triângulo retângulo, certo? Bem aqui. Pronto, melhorou. Formando um triângulo retângulo, onde eu tenho um cateto aqui, ó, 1,8 metros. Uma altura aqui, ó, de 60 centímetros, certo? Que é o outro cateto. E essa hipotenusa aqui, que é o valor de quem? Certo? Da gangorra, que eu vou chamar de G, né? G, que é o valor do comprimento da gangorra. Então, o comprimento total da tábua da gangorra em metros é de aproximadamente, ele quer em metros, certo? Então, o primeiro passo é fazer a transformação de medida, certo? Eu tenho aqui que a gangorra ao quadrado, que é essa medida aqui, certo? É igual à soma do quadrado dos catetos. Se ele quer em metros, então vou transformar para centímetro, depois eu transformo tudo para metro, né, pessoal? Então, olha lá, ó, é mais fácil. Você utiliza a forma que você acha mais fácil, né? Olha aqui, 1,8 metros é a mesma coisa que 180 centímetros, certo? Porque eu multiplico por 100. Então, aqui eu tenho 180 centímetros ao quadrado mais 60 centímetros ao quadrado. E agora, então, aqui o valor do comprimento da gangorra é igual a 180 ao quadrado. Como é que eu faço aqui? Ó? Se eu multiplicar 18 vezes 18, ó, aqui vai dar 64 sobre 6, 8 vezes 1 é 8, com 6, 14. Né? Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 1. Então, somando isso aqui, ó, vai dar 324. Beleza, 324. Observa que tem zero aqui, ó. Se ele está ao quadrado, eu acrescento ele 2 vezes aqui. Tá bom? E agora, 60 ao quadrado. 6 vezes 6 vai dar 36. 0 ao quadrado, acrescento 2 zeros aqui. Beleza? Então, eu tenho aqui que o valor do comprimento da gangorra ao quadrado é igual aqui, ó, 32.400 mais 33.600. Então, é só somar aqui, ó, 32.400 mais 3.600. Tem o seguinte, ó, 0, 0, 10, vai 1. Aqui vai dar 6. 36 mil. Opa, 36 mil. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada extraindo a raiz de 36 mil. Certo? Observa aqui que ele não te dá de graça isso aqui, ó. Isso aqui é para você pensar e analisar de que forma você pode trabalhar essa raiz de 10 aproximadamente 3,16. Então, olha lá. Se eu pensar da seguinte maneira aqui, ó, eu já tenho a raiz quadrada. Ó. 60 ao quadrado é 3.600. Então, eu posso organizar isso aqui da seguinte maneira. Que G é igual, ó, é a raiz quadrada de 36 mil é a mesma coisa que 3.600 vezes 10. Certo? 3.600 vezes 10 vai dar os 36 mil. Certo? Então, olha lá. Ó. Eu sei que a raiz quadrada de... Opa, aqui, ó, como eu tenho uma multiplicação, eu posso separar as raízes aqui. Beleza? Então, olha lá o que acontece. Ó. 3.600, quanto é a raiz quadrada de 3.600? Bem aqui, ó. 60 ao quadrado, dá 3.600. Então, aqui é 60. Raiz de 10. Quanto é a raiz de 10? 3,16. 3,16. E agora é só multiplicar aqui, ó. 3,16 vezes 60. Então, olha lá. Aqui vai dar tudo zero. 36 sobre 3 vai dar 9. E aqui 6 vezes 3, 18. Então, isso aqui vai dar 0, 6, 9, 8 e 1. Então, eu tenho aqui, ó, G igual a 1, 8, 9, 60. Observa que tem duas casas decimais, não posso esquecer. Ó, essas duas casas decimais é duas casas para a esquerda que voltam. Certo? Então, eu tenho 189 e 60 o quê? Centímetros. Professor, não tem a questão, claro. Por que não tem? Porque eu tenho que transformar de centímetros para metro. Ele quer em metro a questão. Então, eu tenho 189,60 centímetros. E para transformar para metro, é só andar duas casas para a esquerda, porque divido por 100. Então, vou ter aqui 1,89, que é aproximadamente 1,90 metros. Beleza? Alternativa C aí, galera. Então, olha lá. Essa foi uma questão muito legal aqui de Teorema de Pitágoras, né? Porque ela envolveu o Teorema de Pitágoras, claro, e transformação de medidas também, certo? Transformar metro ali para centímetro, que é muito tranquilo também. Beleza? E também a gente precisou entender e lembrar aqui, ó, uma definição, certo? De, olha lá, bem aqui, ó, matemática básica.
tá? Parte lá da radiciação, certo? Aonde eu posso dividir as duas raízes, certo? Em duas raízes, certo? Onde eu tenho uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso dividir a raiz. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que você tenha entendido essa questão e o restante também. Foi um prazer, mais uma aula. Até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa aquele like e compartilhe, tá bom? Até a próxima. Fui!